Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que hoje vai tratar de um tema muito especial, um tema que eu tenho profunda admiração. Nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa data é o dia 21 de março. Então, para conversar sobre esse assunto muito importante para todos nós, eu recebo aqui hoje a fundadora do projeto Inclusivamente, Vivi Reis. Oi, boa noite, Vivi. Tudo bem? bem? Boa noite, tudo ótimo. Você? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. E a advogada Cristiane Zamari Diogo. Cristiane Zamari Diogo, perdão, advogada da pessoa com deficiência, da OAB e também vice-presidente do CONDEF. Boa noite, Cristiane, tudo bem? Boa noite, Guto. Uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço demais a presença de vocês. Estamos fazendo uma dupla feminina. Março também é o mês da mulher. Comemoramos dia 8, mas a gente continua com a nossa comemoração extensiva, trazendo hoje duas ativistas de primeira linha dessa causa Down e também da causa da acessibilidade. E eu não posso começar o programa antes de descrever como estamos aqui. Para você que tem alguma dificuldade em visualizar a sua televisão, eu sou o apresentador Guto Brito, estou com uma camisa listrada em azul e branco, visto uma calça jeans mais escura. Cortei o cabelo recentemente também. A Vivi Reis está com uma bela blusa estampada, calça jeans... Tropical. Tropical. Esse é o Keds. Na minha época era Keds. É um sapato dourado. Que voltou agora. É, tipo um tênis douradinho. Vivi Reis está com os cabelos soltos. Cristiane Zamari está com óculos, bonito óculos. Obrigada. É Miu Miu? É o quê? É Miu Miu? O que seria isso? A marca? Não é sei. Bonito. Ou é um Ray-Ban? Cristiane Zamari está com o cabelo solto, veste uma blusa branca, calça preta. Moças, como é que a gente explica primeiro, não sei quem vai ter a função de explicar, por que o Dia Internacional da Síndrome de Down é comemorado no dia 21 de março. E lembrando que é uma data da ONU, é uma data mundial. Sim, o Brasil foi um dos signatários dessa adesão, né, dessa data. E seria no 21, né, que seria o dia por conta da alteração do cromossomo 21, que as pessoas com síndrome de Down têm. E o mês 3, porque nesse cromossomo 21, ao invés de ter 2 cromossomos, eles têm uma perninha a mais. Então seria 21/3, tá? Significando o dia e o mês, tá? Então, enquanto nós temos 2 cromossomos em cada um, né, dos 23 pares, eles têm uma perninha a mais, eles têm 3 cromossomos no 21. E nós teremos aí uma programação para se discutir essa questão da síndrome de Down, da integração, da inserção dessas pessoas, tanto nas escolas, no mercado de trabalho. Já tem uma agenda, a gente vai divulgar essa agenda. Vivi Reis, a gente estava conversando antes de começar o programa, temos mais motivos para comemorar? Ou a data acontece também para a gente lembrar que é importante a gente não ter preconceito, a gente trabalhar para cada vez mais as pessoas e as crianças, principalmente, se integrarem? Ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, não é, vamos comemorar uma síndrome, né? Como assim? Não é comemorar uma síndrome, é fazer com que conscientizar as pessoas da diversidade humana, né? Na verdade, todos somos diferentes. Não é o respeito pela diversidade, porque você acaba pensando, de repente, num grupinho, né? Todos somos diferentes, mas a gente precisa estar aí, às vezes, cutucando um pouquinho, né, as pessoas para mostrar todo o potencial que tem, nesse caso, uma pessoa de síndrome de Down, né? Então, conscientização, comemoração, sim, porque já foram conquistadas muitas coisas, direitos que antes eram negados, visto que, se a gente dá uma olhadinha aí no histórico, né, das pessoas com síndrome de Down, elas ficavam enclausuradas, né? As pessoas aí de 40 ou 50 anos, pouquíssimas eram mostradas à sociedade, né? Existia todo um tabu, muitas pessoas por ignorância, falta de informação, né? A partir do momento que muitas famílias começaram a se movimentar, 30, 20 anos atrás, que começaram a fazer toda uma movimentação pela inclusão, né, das pessoas com síndrome de Down,
elas vieram para fora, elas foram aparecendo, começaram a participar da vida comum. Começaram a trabalhar, Trabalhar, estudar. E mesmo sendo negada a matrícula, nós não estamos preparados, tal. Não, vamos lá, mas então vamos criar condições. Então isso é uma coisa que já vem há muito tempo, né? Eu e a Cris, hoje nós somos... nossos filhos, né, foram beneficiados, vamos chamar assim? Privilegiados, numa época bem melhor. Uma época melhor, por quê? Porque muitas famílias faziam o que eu e ela estamos fazendo hoje, né, para as próximas gerações, né? Então, até tem um lance aí meio equivocado. Hoje tem muito mais pessoas com síndrome de Down, nascem muito mais pessoas com síndrome de Down do que antigamente. Não, é que hoje elas estão na rua. Hoje elas estão vivendo, elas aparecem, né? Aparecem, elas estão aí, né? Então, assim, a importância desse dia é justamente isso, é continuar lutando para que esses direitos sejam realmente efetivados, né, Cris? Tem muitos direitos aí que a maioria não são fiscalizados, então, assim, é preciso que tenha uma fiscalização, as famílias precisam entender quais são os direitos dos filhos para que elas possam exigir, né? Então, é essa conscientização. E olha, está cada vez maior a movimentação que tem aqui em Santos. Esse ano vai ser em São Vicente, que a Adriana, que a Adriana Laís que está organizando. A gente vai falar cada vez maior. Mas você tocou num assunto importante. Eu queria que a Cris dissesse quais os direitos que já foram conquistados e o que ainda falta nessa caminhada. Então, Guto, hoje nós temos, né, um modelo da pessoa com deficiência social. Ele deixou de ser exclusivamente médico e hoje até a medicina, em concordância com a legislação, elas definiram que é um indivíduo. Ele nasceu vivo, ele é um cidadão, então ele adquire todos os direitos de qualquer pessoa nascida viva, independente da deficiência ou não. Então, todas as garantias, direitos constitucionais, invioláveis, ele tem. Essas pessoas, elas têm. Então, elas nascem com direito à vida plena, à educação, ao trabalho, ao lazer, à cultura, ao esporte. Tudo isso de acordo com as necessidades específicas que eles carregarem, certo? Então, o que é importante a gente focar é que aquele modelo, aquela cultura que foi arraigada por muito tempo socialmente, de que as pessoas com síndrome de Down eram pessoas doentes mentais, no caso, né, que já foram chamadas dessa forma, ela não existe mais. E as próprias pessoas com síndrome de Down, elas estão provando isso cada vez mais, a partir do momento que as famílias dão essa oportunidade delas já ingressarem numa escola de ensino regular, conviverem com outras crianças sem a síndrome e com outras deficiências, porque é importante a gente falar que inclusão, se a gente quer inclusão, eu e a Vivi temos filhos com síndrome de Down, mas a gente tem que lutar por todas as deficiências, né? Pela dignidade e vida plena de todas as pessoas com deficiência. Se a gente quer inclusão de fato, né? A gente não tem que olhar só para a síndrome de Down, que é a deficiência intelectual, no caso. Então, se as famílias começarem a compreender isso de uma maneira clara e derem as oportunidades como dariam para qualquer outro filho desde crianças, eles vão se desenvolver e vão provar cada vez mais que são cidadãos e podem produzir, podem ir às ruas, podem consumir, reivindicar pelos próprios direitos, serem porta-vozes do próprio direito, né? Então, serem donos do próprio nariz e brigar pelo que eles querem. Exatamente. Claro que a gente precisa estar intermediando agora. Eles são menores, incapazes, e hoje a gente já fala em capacidade civil plena pelo Código Civil, porque a Lei Brasileira de Inclusão alterou o Código Civil nesse sentido. Então, as pessoas que tinham curadores, né, no caso, por serem consideradas incapazes de gerir os próprios direitos da vida civil, hoje não existe mais isso. Hoje elas têm total plenitude para praticar qualquer ato da vida civil. Claro que elas podem sim ser assistidas, né, que é a medida de decisão, tomada de decisão apoiada para assuntos específicos e financeiros. E isso é transitório, não é uma coisa mais que, ele é o curador para sempre. Não, ele pode, até ele mesmo, nomear uma pessoa para conseguir auxiliá-lo em determinados momentos.
Tá? Que cá entre nós também, eu precisaria disso. A gente, acho que todo mundo precisaria do conselheiro, Exatamente. por exemplo, para fechar alguma coisa no... Claro, um na parte advogado. econômica. Exatamente, né? né? Então não tem... Mas maravilha. Então, ele tem essa prerrogativa de poder, a qualquer tempo, destituir e nomear de acordo com que... E isso tem intervenção do juiz, do Ministério Público, então é uma coisa bem formalizada, né? Ele não vai nomear assim, sem que tenha um registro, que o juiz não tenha conhecimento, né? Então o juiz vai saber quem é a pessoa, ele vai dar o prazo necessário para que aquela pessoa assista a pessoa com síndrome de Down ou uma outra deficiência intelectual, no caso a gente está falando da síndrome de Down, mas que... Depois disso, ele vai continuar com a capacidade civil plena dele, de tomar as próprias decisões. Né? E aí, você quer falar de algum direito já adquirido ou você já quer partir para esse o é que um falta? deles. Esse é um dos mais importantes, que é a autonomia, né? Autonomia. Autonomia. Isso, essa modificação, ela já vem há quanto tempo? Ela aconteceu mesmo, né? Explodiram algumas coisas assim bem bacanas em relação a isso, com a Convenção da ONU, que é de 2007. Mas a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio trazer agora no ano passado, em janeiro do ano passado, entrou em vigor, né? Trazendo uma regulamentação de tudo que foi tratado na Convenção, mas agora para a gente concretizar, para a gente efetivar de fato e ter também diretrizes no sentido de como fazer isso se valer. Fazer isso valer na prática. Exatamente, mas no sentido também de definir como crime a discriminação. Vai tipificar. Exatamente. Criminalmente. E aí, uma das conquistas também foi a educação. A educação inclusiva, sem sombra de dúvidas, né? Agora, por parte das escolas particulares, né? Porque existia uma grande resistência, dizendo que isso era obrigação do Estado e não das escolas particulares. E hoje está completamente pacífico que as escolas particulares têm sim essa responsabilidade. Eu não vou falar em obrigação, é uma responsabilidade, né? Faz parte social. Exatamente. do modelo de educar. Porque essas diretrizes já estavam sendo aplicadas nas escolas públicas. Sim. E as escolas particulares Na verdade, deveriam. Já estavam começando, né? A gente não pode negar que existe uma dificuldade grande em se praticar a inclusão, até no ensino público, até por conta de falta de verba, existe um investimento necessário que precisa ser feito. Na capacitação dos professores, inclusive da equipe técnica. A capacitação dos professores. Então, o material adaptado, né, o currículo que tem que ser flexibilizado, tudo isso requer custos, né? Então, para a escola particular, na verdade, isso está sendo pouco aderido ainda. Mas por quê? Porque existe pouca fiscalização, tá? O que acontece? À medida que os pais se empoderam, né? Porque a gente está falando também em empoderamento familiar. Enquanto os nossos filhos, a Clarinha e o Bernardo, não puderem falar por eles mesmos, nós temos que lutar pelos direitos deles. Se a gente já tem esse empoderamento no sentido de que a gente quer um dia que eles tenham uma vida autônoma, a gente tem que promover isso. Então, a gente tem que ir lá e não brigar, mas mostrar que o direito existe. Né? E fica até chato isso, né? Você olha... Você quer cumprir a lei? Fica um pouco... Você tem que cumprir e acabou. Fica constrangedor para os pais que acabam não querendo mais voltar naquela escola. Se eles resolvem entrar com uma ação contra a escola, eu não vou continuar com meu filho lá, eu vou mudar meu filho de escola. O que, assim, em parte é compreensível, mas que, assim, se os pais continuassem ali e mostrassem, olha, é possível, você está vendo? Que legal, né? Eu tive que entrar com uma ação, infelizmente, para vocês entenderem sobre a aplicação da lei, da inclusão e tal, mas olha só, está funcionando. E aí outras escolas irem aderindo, né? Essa que é a grande sacada. A gente quer propagar isso, né, Vivi? Eu acho que a grande dificuldade também é o medo do novo.
né? Então, assim, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não tenho pessoal especializado, né? A gente, sim, existem cursos, existem ferramentas, sim, que te ajudam nesse processo, sim. Mas a gente só aprende a incluir incluindo. Na prática, né? Na prática. Não é uma coisa que você vai aprender no banco de escola, Sim. né? Então, assim, a partir do momento que você entende os benefícios da inclusão para todos. Sim. Quantas vezes a gente escuta da professora, né? Os dois estão na mesma escola, felizes da vida, né? Da professora fala assim, olha, a gente foi utilizar um material ali, concreto, né, para Clarinha, e de repente a gente percebeu que era bom para todos. Todos usaram e foi uma aula maravilhosa, excelente. Então, assim, quando você se abre para o novo vem, te abraça e diz, olha como não era difícil. E todo mundo aprende e fica com mais conhecimento. Muito, assim, não quer dizer que é a coisa mais fácil do mundo, não é isso, mas a partir do momento que você vai atrás, aí você começa a buscar mais informação, você começa a entender que precisa sim. O conteúdo não precisa ser empobrecido, mas ele precisa ser adaptado. Então, de que forma que eu vou estar ensinando o mesmo conteúdo para aquela criança com deficiência intelectual? Ela vai precisar de uma sala de recursos, de repente, de alguns instrumentos, né? Então, assim, não é esse bicho de 7 cabeças, né? Inclusivamente, tem o logo dele é um sorrisinho, tá pra gente ver o quê? A mente, inclusive, ela faz isso, ela te traz tanta felicidade, tanta alegria. O junto e misturado é rico para todos. Sim. E hoje já se conhece, com estatísticas, a gente até pode fazer aí um programa inteiro Já sobre isso, né? O material do Instituto Alana, que eles fizeram uma pesquisa no mundo inteiro com crianças com e sem deficiência. Então, os benefícios da inclusão para as crianças também que não têm deficiência. E isso a gente percebe com os nossos filhos, né? Muito. Que não têm deficiência. Muito. Porque nós temos 2 filhos. Vocês têm como fazer essa comparação, né? Sim. É um estudo até dentro de casa que vocês têm os dois lados da moeda. Sim. E na minha cabeça não entra uma escola que está formando, que está orientando, que está de alguma maneira educando, né? A gente sabe que a educação é em casa, a escola dá instrução. A inclusão começa em casa. Exatamente, começa isso em casa. Mas uma escola que não abrace as pessoas de forma igual, ela já não está, na minha opinião, fazendo o trabalho dela de acordo. Você usou uma palavra bem legal, eu vou aproveitar o teu gancho. Por favor. Você ia terminar a frase? Não, terminei. Eu queria colocar isso porque quando a gente pensa em escola, a escola ela tem que abraçar todo mundo. Você usou uma palavra muito, muito legal. A gente também escuta muito, eu trato igual. Eu trato o seu filho igual, eu trato o outro. Então, você está tratando de forma errada. Por quê? Porque tratar uma criança com deficiência com respeito, beleza, todos devem ser tratados com respeito. Tratar igual quer dizer que você não está dando oportunidade para que ela aprenda como o outro. Por quê? Se, por exemplo, eu não tenho condições de que uma criança cadeirante, né, ela vá ao recreio, na hora do lanche, eu não dou condições de acessibilidade para essa criança participar do lanche, eu não estou tratando ela da mesma forma. Se eu estou dando um conteúdo sobre, vamos falar aqui sobre os planetas, né? E eu não adaptei esse conteúdo a uma criança com deficiência intelectual, eu não fiz de uma forma que ela pudesse entender melhor esse concreto, esse conceito, que é o que eles precisam, no concreto, isso. Então, esse tratar igual é fazer diferença, porque eu não estou dando a mesma oportunidade. Isso. Então, tratar igual, não. É tratar com respeito, mas você tem que enxergar as limitações. Porque se você não olha para as limitações do outro, você está simplesmente fazendo de conta que você não está vendo que existe uma deficiência ali. Então, não está legal. E isso é com qualquer aluno, porque todos eles são diferentes, né? Claro, cada um vai aprender de uma forma, né? Cada um funciona de uma forma, o aprendizado também. Por isso que é legal a gente falar de essa parte do currículo adaptado, né? Porque outras crianças que não têm o cariótipo, no caso dos nossos filhos, né? Que não tem laudo, podem ter proveito disso sem mesmo os pais saberem, né, da existência dessa necessidade dos filhos, né? Que é mais difícil. A gente fala muito... a gente fala que existe uma lei que diz que para você ter um mediador no Estado, você precisa do laudo. É um requisito, né? E as crianças que não têm laudo?
e que precisam do mediador, né? Como então, por isso elas que ficam? Elas ficam sem mediador. Sem mediador. Né? Então, por isso que é importante a gente falar de inclusão mesmo. Porque conforme as pessoas com alguma necessidade específica estão incluídas naquela sala de aula e aquele currículo adaptado seja aproveitado para todos, muitos vão tirar proveito e não seria uma situação que eles teriam essa chance, entende? Se não tivesse aquela criança com necessidade específica aprendendo de uma outra forma. E vão sempre ter mais uma maneira de aprender. Sim. Né? Vão ter... E aí eu acho que a educação fica completa, porque até o próprio professor, se ele conseguir explicar da forma para todo mundo entender, mas observando essas diferenças, ele, acho que como profissional, também vai se pôr. Eu dei o meu recado para todo mundo entendeu o que eu queria dizer. Todos nós somos assim, né? Quando você, vamos dizer, obrigado, né? Porque a vida é assim, a gente nunca aprendeu quando tá tudo beleza, né? Sempre tem uma pressãozinha. Né? Então, assim, quando acontece algum desconforto, vamos chamar de coisa ruim, não é isso, mas um desconforto, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Acho que essa é a expressão, né? Quando eu preciso sair da minha zona de conforto, a partir dali eu começo a aprender algo. Né? Enquanto eu estou no meu cantinho e não preciso pensar diferente, não preciso olhar com o teu olhar, tá tudo beleza, né? Então, assim, o se aproximar da necessidade do outro te faz enxergar de uma forma linda. Eu tenho um amigo que é deficiente visual, acho que eu até comentei com você da outra vez. Quero que ele venha aqui pra gente... Sim, ele já comentei com ele, assim, ele ficou bem feliz, o Marco, né? Pra gente falar sobre isso. E de vez em quando dá umas mancadas também, né? Embora a gente fica ali... Não tem convívio, né? E aí você bota uma imagem lá no Facebook, aí vem ele assim com aquela figurinha com óculos escuros, né? Tipo assim, oi... Dá pra você descrever? Dá pra você descrever a imagem, né? E eu parei, e a partir do momento que eu comecei a prestar atenção nisso, eu comecei a enxergar coisas nessas imagens, eu fico arrepiada. Eu comecei a ver coisas que eu nunca teria visto. Percebido. Você aprendeu então, né? Sim, porque você vai apurando o teu olhar. Olha a importância dessa inteligência que tem o aprender com o outro, né? Certeza. Como nós nos tornamos mais inteligentes. Né? Com mais conteúdo, né? Sim. Com mais capacidade também de se colocar no lugar do outro. Eu acho que mais humanos. Então, essa busca pela perfeição, né, passa por esse caminho aí. A gente entender como é que funciona o outro lado, a gente aprender... Exatamente. Não, é muito... Assim, as crianças aprendem demais com os amigos que têm alguma dificuldade, porque eles querem ajudar. A criança, ela é muito solícita, ela, né? Ela Isso que é bonito na criança. Ela é livre de preconceito. Exatamente, ela não tem nada. Exatamente. Então, aí ela vê que o amiguinho não aprendeu do jeito que a professora ensinou, aí ela vai buscar estratégias para fazer com que ele entenda. Com isso, ela está criando novos caminhos para ela mesma. A cabeça dela está funcionando exatamente melhor do que... E nessa questão do aprender, a criança gosta de... Eu já tive situações de um amigo cadeirante e a gente no recreio pegava a cadeira dele e a gente brincava com ele também. Sim. Então, e ele gostava, que a cadeira dele seria um carro, né? Então a gente zoava. E todo mundo Mas ele estava incluído. E ele brincava, exatamente. Então, ao invés de alguma forma, vocês arrumaram exatamente. Em meio dele participar. E ele era a figura. Faz isso o tempo inteiro. Ele era a figura principal da brincadeira, porque era ele que dirigia o carro. Então ele se sentiu, super integrado na brincadeira. E a gente, e isso minha mãe veio falar muito tempo depois. E a gente não percebia isso. Ela falou, vocês, sem saber, a criança sem saber. Ela inclui. De uma forma que a gente não precisa... filhinho, vai brincar com o fulaninho. Ou você não vai chamar o menino para brincar. A gente já... Daí a importância da conscientização, da informação, para que as famílias não passem o preconceito delas para as crianças. Né? Que a gente possa permitir que as crianças nos ensinem a incluir. Porque elas ensinam o tempo inteiro. Todo dia. Todo dia, o tempo inteiro. Antes da gente entrar no break, eu estou cometendo uma falha aqui que eu ainda não anunciei aos nossos telespectadores a presença do nosso caricaturista Marcelo Paiva, do nosso projeto Caricaturando. Hoje, Marcelo Paiva vai ter uma tarefa muito fácil, desenhar e fazer uma caricatura de Cristiane Zamari e Vivi Reis. Tenho certeza que vão ficar tops, como você sempre faz. E aí, moças, essa questão da escola, da inclusão...
A lei agora ela garante, a gente já vai entrar no break, mas eu acho que é importante dar esse caminho. Como que as famílias devem fazer para fazer valer esse direito? Primeiro, eu acho que é tomar conhecimento, né? Em busca de informação. A Vivi, por exemplo, é uma pessoa super... Ela promove muitos eventos aqui. Ela compartilha informação. Exatamente. Ela traz pessoas capacitadas para incluir pais, terapeutas, professores, todos no mesmo ambiente para aprenderem juntos sobre educação inclusiva, né? Então, a gente tem essa chance em Santos. A gente começou a ter essa oportunidade com a Vivi. Então, acho que buscar conhecimento é o primeiro passo. Né? Ficar na zona de conforto dos pais, de achar que isso é obrigação da escola, é um erro. É um erro com a criança, né? Você está negligenciando. Você falou num ponto fundamental. Os pais devem isso para as crianças. Sim, né? É responsabilidade. É uma obrigação de integrar os filhos. Exatamente. Né? Não se fechar como era no passado. Muitas famílias não têm acesso. Não tem informação. Exatamente. Por isso a importância da gente estar aqui hoje. A gente vai estar falando aí sobre as diretrizes também, né? Depois, que é a informação. Sem informação, você não tem como buscar o que eu preciso fazer para essa criança. Eu nem sei. TV Com Debate vai fazer um rápido intervalo. Já foram 30 minutos voando. Nós já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o DJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV Com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. TV Com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos aqui a Vivi Reis, presidente do projeto Inclusivamente, coordenadora, criadora, fundadora, CEO e mais outro atributo de direção, porque você corre, bate o escanteio e vai cabecear. E você joga ali. Clarinha, A Cristiane Zamari também te ajuda ali, mas vocês são duas ativistas da melhor qualidade, moças. Eu queria saber de vocês as nomenclaturas, até para a gente orientar e esclarecer o nosso telespectador, como que a gente deve, até o jornalista aqui, porque a gente vem também com alguns vícios,
E vocês estavam me explicando que não é portador da deficiência. É uma coisa que já vinha, né? A Constituição de 88, ela tem essa nomenclatura ainda, portadores de deficiência. Né? Então, com a Convenção da ONU, isso foi extinto. Aí começou a se falar em pessoa com deficiência, porque antes da deficiência existe uma pessoa humana. E é isso que a legislação quis focar, né? Então, a deficiência, ela é uma condição, uma característica do ser, tá? Se você porta a deficiência, você pode se separar dela, né? Em algum momento você pode descartar esse ser portador. Como um celular, um guarda-chuva, né? Bolsa que você pega a porta, deixa ali. Exatamente. Sai, agora, a deficiência não, você carrega ela é uma condição sua, né? Então, você possui uma deficiência. Então, seria pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva. É chamar pelo nome, porque todos têm um nome. Sim, quando na verdade, a gente nasce, exatamente. A gente tem um nome. Não conheci ninguém não define como um todo. A deficiência não vai definir o indivíduo como um todo. É óbvio que ele tem uma identidade. Ele nasce com uma identidade, né? Então, isso aqui a gente tem que deixar muito claro, né? Felizmente, a nomenclatura ela foi evoluindo com o passar dos anos, né? Porque antigamente, graças a Deus, porque antigamente a gente ouvia nomes muito pejorativos, ofensivos, na verdade, né? Não só para as pessoas com deficiência intelectual, mas para pessoa com deficiência física, para visual, para auditiva. Então, eles eram realmente, além de excluídos e posteriormente segregados, né, eles eram realmente tratados de uma maneira... Como cidadãos de segunda classe, né? Exatamente. Como se não fossem cidadãos, na verdade, né? Que não tivessem direitos, né? De conviver com as outras pessoas, de ter acesso ao que nós temos, né? E hoje a gente sabe que isso é inadmissível, né? É incontestável. Os direitos das pessoas com e sem deficiência, no caso, constitucionais, são incontestáveis. E são os mesmos. São os mesmos. E nem não assim, pode haver eu diferenciação. acho legal também falar a coisa do... Às vezes as pessoas querem ser até delicadas, Sim. tal. É um anjo, ele vai ficar com você para sempre. Pessoas vai ser seu filho especiais. eterno. Pessoas especiais. E, de novo, os nossos filhos, né, que não têm deficiência, falam assim, por que a minha irmã é especial e eu não? Exatamente. Ele perguntou para uma senhora na rua. Para minha mãe, eu sou especial também. E aí a senhora falou assim, nossa, ela falou, você tem razão. Então, assim, o anjo, ele não tem direitos. Você já viu o anjo com direito? Não. Então, assim, esse angelizar, sei lá como é que fala aí. Então, angelização, né, da pessoa com deficiência, ou ele é o coitado, que precisa de assistência e tal, ou ele é o super-herói, o cara da superação e tal. Então, ele não consegue se encaixar nunca no ser humano. Ele não ser humano comum. No ser humano comum, ele não consegue, né? Exatamente. E acho que dentro disso a gente pode estar aí falando sobre as diretrizes, Sim. Né? Que acho que é um dos motivos que a gente está aqui hoje, a divulgação, que a TV Com aqui foi super parceira em estar divulgando, a OB Santos, a Condef, a PM de Santos também. A importância da divulgação das diretrizes da pessoa com síndrome de Down, né? Por que isso? O Ministério da Saúde, quer dizer, é direito de todos, né? A saúde, mas por que da pessoa com síndrome de Down? Porque foi visto que existem especificidades, quer dizer, as pessoas com síndrome de Down não é uma doença, que fique muito claro isso. A síndrome não é uma doença, né? A síndrome de Down não é uma doença, não é uma pessoa doente. Ela não vai contagiar outras pessoas, contagia, Se encostar, não pode pega, encostar, nem pode dar beijo, pode abraçar, deve fazer tudo isso, né? Não pega, não contagia. Importante isso. Exatamente. E aí, o que acontece? Mas existem as comorbidades associadas à síndrome. Isso quer dizer o quê? Que por causa da trissomia, né, do 21, ela pode ter, por exemplo, cardiopatias, problemas respiratórios. Pode ter. Né? O caso da Maria Clara, por exemplo, ela tem uma saúde de ferro. Ela tem uma saúde top. Né? Então, ela não tem uma imunidade baixa, mas muitas crianças que nascem com síndrome de Down têm. Então, a grande importância das diretrizes é focar na saúde e não na doença. Quer dizer o quê? Eu preciso mostrar que, por exemplo, uma criança nasceu. O pediatra que estava na sala de parto, o obstetra junto, enfim,
levantaram uma suspeita. Existe uma suspeita que essa criança tenha síndrome de Down. Gente, não vamos esperar o cariótipo. Quais são as providências que têm que ser tomadas de imediato? Né? Encaminhamento para exames. Isso, exatamente. Você deve lembrar, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, de escutar, às vezes, o parente do fulano com síndrome de Down faleceu, tão pequenininho. Sim, então, porque não teve assistência necessária. Porque não tinha o conhecimento, né, de entender que existem pessoas que nascem com síndrome de Down e precisam de um atendimento praticamente imediato. Uma cirurgia cardíaca, que a maioria falecia por conta disso. Por conta disso, porque chega uma idade e não pode mais corrigir. Dessa demora no diagnóstico. A demora não pode mais corrigir. Problema cardíaco. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo na jornada que teve aqui em Santos sobre síndrome de Down, do pessoal do Elo 21. Existem muitos óbitos, né, por conta de esperar também cirurgias. Esperar. Então, assim, essa falta de informação das famílias, dos profissionais de saúde, esse ambiente multiprofissional que a criança com síndrome de Down precisa. Não precisa nem ir muito longe. O meu filho, o Bernardo, ele nasceu com leucemia. E também é uma das comorbidades que podem vir junto com a síndrome, né? Quando é recém-nascido, quando é congênito, ou até uma determinada idade, é bem frequente, né? Quer dizer, tem uma porcentagem de pessoas com síndrome de Down que já foi comprovado que tem. E eu tive que sair correndo com ele para São Paulo. Porque em Santos você não conseguiu. Não consegui. Os médicos pediram, inclusive, para eu indicaram para você removê-lo de Santos, porque eles não tinham conhecimento sobre o assunto. E eu tenho certeza que mais um dia aqui, o meu filho poderia não ter sobrevivido. Então, a diretriz é isso, né? Ela corria um risco de morte eminente. Sim. Se não fosse ter um tratamento. Essas diretrizes, ela faz isso. Elas unificam de que forma que essa pessoa deve ser tratada. Então se criou um protocolo para se assistir esses casos. Dentro do Ministério da Saúde, né? Isso. Tem ali, então, as diretrizes. O quê? Quando nasce uma criança com síndrome de Down, existe uma suspeita? Tá, vamos encaminhar, para lá. Porque senão o que acontece, Guto? A gente entra naquele... sabe aquele cachorrinho, né, que fica correndo atrás do rabo, onde fala assim, a pessoa com síndrome de Down é muito doentinha. Não, não é que ela é muito doentinha, ela não teve o devido olhar quando ela nasceu. Exatamente. Então é importante que a gente foque hoje na saúde, de que forma... Prevenção, gente, isso é com qualquer pessoa, né? É a prevenção, é olhar a saúde, não lá esperar a doença chegar. Então, essas pessoas precisam de atendimento. E, infelizmente, até hoje, muitas crianças morrem. Eu fico assim, com o coração realmente apertado de saber que é por falta de atendimento, por falta de informação. Muitas crianças não têm acesso a terapias, as famílias desconhecem a estimulação precoce, que é tão importante. Quando, por exemplo, a Clarinha nasceu com plena saúde. Então, no primeiro mês de vida, ela já tem que ir para fono, para físio, né? Às vezes até a terapia ocupacional de imediato, né? Porque ela precisa Não pode perder tempo. Não pode. No caso das crianças que nascem com alguma comorbidade, elas têm a intervenção hospitalar, tal, até tem que protelar um pouco mais essa estimulação. Mas isso é muito importante na síndrome de Down. Muito. E é importante que as pessoas saibam e que os médicos estejam também preparados para passar a devida informação quando acontece numa sala de parto, né, que não foi visto no ultrassom, por exemplo. Né, porque a síndrome de Down, no ultrassom... Dá para ver. Eu descobri na gravidez. No ultrassom. Mas a partir de um determinado mês, né? Sim, sim. Nem sempre. São alguns marcadores que indicam a síndrome. No meu caso, como tinha muitos marcadores e tinha alteração no coração, eu optei para fazer um exame um pouco mais invasivo, que foi a amniocentese, que você tira um pouco de líquido amniótico, né, da placenta e faz o cariótipo na barriga. Tá? É uma opção que a mãe tem de saber na gravidez, assim, 100%, tá? Mas é óbvio que depois de um determinado mês, né, que acho que depois do 4º mês não tem mais risco de aborto, e com profissionais especializados. E, obviamente, eu fui para os profissionais especializados no assunto que me garantiram que não teria risco de aborto. Tá? E aí eu queria saber, porque assim, eu gostaria de me preparar. Existem mães que preferem não saber. E também eu já preferi não saber. É uma coisa que a gente tem que respeitar. A gente tem os dois lados. Exatamente. E aí quando a gente fala na prevenção,
esse tempo que ela ganhou, de alguma forma ajudou? Ou isso então, varia? hoje já se sabe que na gestação, o diagnóstico na gestação, ele pode ajudar com alguns suplementos. Sim. Agora eu não saberia exatamente o que, mas que ajuda no desenvolvimento do feto, já na barriga da mãe. No site do Dr. Zan tem tudo isso, né? www.sindromededown.com.br, sem acento, tá? E é importante também acessar lá, porque tem dieta para criança com síndrome de Down. Para mãe também tem dieta? Tem dieta para gravidez também, recomendados? Sim. O ácido fólico é muito recomendado. Como uma informação assim bem legal, que até estava fugindo agora, foi criado o aplicativo Elo 21. Você deve até ter visto que foi bem divulgado aí. Que é um aplicativo muito legal para as famílias estarem entrando e se cadastrando o filho ali. Ela vai poder colocar lembrete dos exames que ele precisa fazer. Ela vai estar tendo dicas, informações, dicas de alimentação, nutrição. De profissionais, né? De profissionais qualificados que trabalham com isso há anos. Toda a parte de informação, né? Em promover saúde para as crianças. Sim, promover saúde, gente. A gente precisa entender isso. É promover saúde, é comunidade, é poder estar junto. Porque se as crianças adoecem, por culpa, sim, de nós, da comunidade, porque nós não demos o devido atendimento para aquela criança, ela vai ter mais dificuldade de viver em comunidade, de frequentar uma escola. Por quê? Porque ela vai ficar com a imunidade baixa, vive faltando na escola, então convive menos. Então, tirou o foco. Saúde. O que a gente pode estar fazendo para melhorar a qualidade de vida dessa criança, dessa pessoa, né? Então, esse app Elo 21. É só buscar na Apple Store e na... Só da Apple? Não. Apple Store e Play Store. Colocar Elo 21, tudo junto, e baixar, é gratuito, vai ser sempre gratuito. É, assim, uma excelente ferramenta. E ali tem as diretrizes. Ali tem as diretrizes do Ministério da Saúde que a gente está falando aqui, né? Desde o momento da notícia, desde o momento que pode da ser notícia. na gravidez ou depois no momento do nascimento. E é uma coisa que influencia demais. O momento da notícia, ele é primordial. Ele pode influenciar uma vida inteira. Ele pode influenciar um destino de uma família. A partir dessa informação já se desencadeia todas as providências que devem ser tomadas. E se ela é dada de uma maneira torta, né, no mau sentido mesmo da palavra, nossa, as famílias, elas podem ficar destruídas emocionalmente. Fica torto e até... desnecessariamente, sabe? Porque elas passam a não acreditar nas possibilidades, nas oportunidades, Exatamente. Né? Elas veem, como muitas pessoas falam, ninguém dá o fardo maior que você pode carregar. Oi? Que fardo, né? Só se for o seu filho, porque o meu não é fardo nenhum. Exatamente. Né? É minha filha, e por um filho a gente faz... O que você pode, o que você não pode, impossível, tudo. né? Normal. Lógico. E uma vida, gente, super comum. O Bernardo é um baita atleta. Nossa, Maria Clara adora cantar, dançar. Bernardo é capoeirista, já vi ele correndo, também faz... Adora nadar. Faz trilha, também. Nadador também. Tua sim. filha, então, não precisa... É natação e Tá dança, em todas, canta, adora. Vai entrar no teatro também com o Bernardo. Bernardo. Temos uma futura atriz. Lá na Tantã. Direção de Cláudia Alonso e Renato de Renzo. Renzo. Tá bem encaminhada. Moças, a gente tá chegando no final do programa, precisamos dar a agenda, nós teremos aí a palestra. Eu queria que você falasse. Sim. Vou falar Temos um de convidado todos na os semana eventos. que vem. Então vamos começar pela palestra que vai ter na OAB no dia 22/3 às 15 horas. Inscrições gratuitas, porém vagas limitadas. O Dr. Gonzalo Lopes, ele é também ativista do Movimento Down, acho que ele é um dos coordenadores do Movimento Down. Perfeito. E inclusive... foi muito solícito em vir nos atender e passar todo o seu conhecimento e propagar a informação junto conosco sobre as diretrizes também da síndrome de Down. Tem um filho com síndrome de Down e também tem outro filhinho, né? Ele tem 2 filhos, tá? E um sem síndrome de Down. E ele também é coordenador na OAB do Rio de Janeiro da Comissão da Pessoa com Deficiência, professor... Ele é muito bom, né? E muito engajado e veio aqui para tirar dúvidas, para explicar, para dar uma palestra a importância da... Exatamente. Então, quem quiser divulgar, vamos lá com a gente no dia 22, que vai ser uma tarde bem legal de aprendizado. Depois temos a sequência. Dia 19 vai ter a 5ª caminhada.
É a quarta, eu acho. Ou a quarta ou a quinta caminhada, mas a Adriana Laís, ela já está há alguns anos promovendo essa caminhada, é uma mãe, a mãe da Nicole, né? Uma guerreira aí também, que nem nós. E então ela vai ter essa caminhada Super Down, o nome da caminhada dela é Super Down. Em São Vicente, domingo dia 19. Domingo dia 19. Mais informações Perfeito. no Facebook, né? Tem uma página chamada Caminhada Super Down. Caminhada Super Down. Tá? Então nós temos domingo a caminhada Super Down em São Vicente. Teremos dia 22 o Dr. Gonzalo. Sim. Dia 18... Sábado. Sábado, às 9 horas da manhã, das 9 ao meio-dia, o Santos Futebol Clube vai estar apoiando o jogo do Projeto UP, que são 2 times com síndrome de Down, todos os meninos com síndrome de Down, Santos e Corinthians, tá? Atrás da Concha Acústica, no canal 3. Então vai ser um futebol de praia. Vai ser um futebol de praia, também aberto ao público. Maravilha. Vai ser bem bacana. Vai estar lá quem é santista, vai estar lá, acho que as Sereias da Vila, as Team Leaders, Baleião. Equipe Santos, tá? Vai ter então toda o que tem no jogo oficial do time principal vai estar lá na praia. Das 9 ao meio-dia. E nós vamos, a comissão da OAB vai estar lá, e Condef, né? Equipe Condef, que na verdade a gente acaba se misturando, porque somos a mesma equipe praticamente. A comissão jurídica do Condef é a comissão da OAB de Santos, tá? Da pessoa com deficiência. Estaremos lá divulgando a causa também, estaremos com uma faixa de conscientização, tá? O Santos Futebol Clube tem que fazer um registro aqui, sempre apoiando as ações sociais. Essa causa já entraram com os meninos, com faixas. Com síndrome de Angelman em fevereiro. Para conscientização das pessoas. Parabéns à diretoria do Santos Futebol Clube. A gente tem muito que agradecer mesmo pelas portas que eles estão abrindo. A OAB de Santos também tá abrindo as portas para a gente, assim, consideravelmente. E o Condef, como sempre... fazendo o papel dele mais pouco, Santos está sendo pioneiro em muitos desses projetos. Sim, está sendo pioneiro. Importante, né? E aí, no dia 19, às 18h30, depois da caminhada, que a caminhada vai ser de manhã, às 18h30, no jogo do Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, estaremos lá também com a faixa de conscientização, a nossa equipe da comissão da OAB, da pessoa com deficiência e Condef, com famílias, com crianças com síndrome de Down. Vamos estar lá no setor preferencial das pessoas com deficiência. E no intervalo, as crianças vão entrar e fazer chutes a gol com as sereias. Isso. E a gente também vai estar lá com a faixa. Maravilha, parabéns. Eu acho que eu não esqueci de nada. E aí tem doutor. Aí, na semana tem a caminhada no Parque Vila Lobos. Isso. Que é 26 de março. Aí no outro domingo. 26 de março. No outro domingo, a caminhada em São Paulo. Às 14 horas. E é legal até o tema, né? Festival Mundo Plural. Porque vai estar todo mundo junto e misturado mesmo, né? Mostrando que somos plurais vários mesmo. Eventos ali paralelos. Nós vamos ter muito evento. Legal. Troca de livros, contação de história, banda. Legal. Nossa, vai ser muito legal. Vai ter uma programação completa para todos os gostos. A gente vai estar lá também. Vai. Moças, mais algum evento aí na nossa agenda? Não, só isso mesmo. A palestra do Dr. Gonzalo, que horas que vai ser? Às 15 horas. 15 horas. Na OAB. Na OAB, Praça José Bonifácio? Isso! Praça José Bonifácio. É da Catedral. Temos que... da Catedral. Tinha que dar esse endereço. Moças, olha, um presente aqui do nosso programa. Que legal. Sandra Bullock, Paulo Oliveira. Olha que legal, hein? Que artista! Lindo! Valeu, Marcelo! Pronto. Marcelo, adoramos. Nossa, ficou muito Gostaram? legal. Muito Todas bom, as pessoas hein? que vêm aqui gostam do trabalho do Marcelo Paiva. A gente vai eu já colocar... conheci, inclusive. Exatamente. Você tá de parabéns, viu? Cristiane Zamari já tinha sido... Muito bom. Já tinha a gente sido vai desenho. colocar o contato do Paiva. Maravilha. Gostaram? Muito. E aí o coração azul, é importante que vocês também expliquem. O coração azul representa também a luta na síndrome de Down? Yes or not? Na verdade, representa a cor do autismo. Mas a gente também apoia o autismo. Isso que então eu queria a gente entender. apoia Não, porque vocês apoiam todos os... Exatamente. A integração e a acessibilidade de todas quando a gente fala em inclusão, pessoas. se a gente está falando em inclusão, a gente não está falando de uma única deficiência. Claro. A gente está falando de todos. Todo mundo, né? Por isso que a gente não pode estar aí pensando só, né? Quando a gente fala, vamos ter respeito à diversidade.
Se eu falo diversidade, você está pensando em quem? Seja sincero. Em diversidade? Quando eu falo assim, respeita a diversidade, você vai pensar nas minorias. Sim, eu já pensaria na diversidade étnica e sexual. A minha cabeça... quando você fala, se for um ping-pong, eu já te respondo isso. Exatamente. A questão étnica Vamos tirar o respeito à diversidade de lado, que todos somos diferentes, até gêmeos univitelinos, idênticos, são diferentes, né? Então, respeito ao outro. Respeito às pessoas, né? Simples. É que hoje nós estamos aqui como porta-voz dos nossos filhos, justamente... Porque eles ainda não têm autonomia para estar aqui, mas eles vão sentar aqui. Eu quero saber quando é que eu vou entrevistar o Bernardo e a Maria Clara. Com certeza. O Bernardo, ele tem uma dificuldade de fala, mas a Maria Clara fala pelos dois, entendeu? Não, mas então, ele vem aqui, ou então... Por enquanto ele tem essa Porque dificuldade. com certeza ele vai Ele tá me dar uma evoluindo. entrevista. Só que ela vai querer um microfone mesmo. Não, mas a gente providencia. Também, adoro microfone, gente. A gente vai dar um microfone para cada loucura. Inclusive, se vocês quiserem trazer as crianças aqui para conhecer a TV Com, para ver como é que a gente trabalha. Você vai ser brincadeira. Não, a gente vem aqui. Eles vão adorar, não vão querer eles podem vir aqui, de repente, assistir um programa, ver como é que funciona, conhecer a TV. Sim. De repente, um dos dois pode ser jornalista. A gente não sabe. A gente tem uma jornalista com síndrome de Down no Rio, Então, a Fernandinha. Legal falar sobre isso, porque as profissões estão aí, eles podem... Quem sabe ser um jornalista, eu não recomendaria, mas... Desde que as famílias trabalhem a autonomia Exatamente. desde cedo. E apoiem. Desde cedo, Guto, porque infelizmente tem muitas famílias que às vezes entendem isso como, mas e o mundo aí fora? Não, o mundo aí fora está para todo mundo. É igual para todo mundo, isso é exatamente. ruim para todo mundo. É claro que a gente entende que tendo uma deficiência intelectual, vamos dizer assim, corre um pouco mais de riscos e tal. Mas se você não der essa autonomia, o risco vai ser sempre muito maior. Sim. Então a gente trabalha realmente para que um dia nunca falar de nós sem nós. Nós estamos falando deles porque hoje nós representamos os nossos filhos. Mas são eles que estão falando. Eles é que estão gritando aí para o mundo, eu posso, eu quero, eu faço. E mostrando pra gente diariamente. Diariamente. Isso, né? Acho que vocês aprendem mais com eles do que vocês com eles. Vocês devem ouvir cada soltada assim que desconcerta. E eles soltando para os outros também, me chama pelo nome, eu tô aqui, né? A Clara é assim. Bernardo deve ser também, fala comigo. Quando perguntam para mim qual o nome dele, quantos anos ele tem, eu falo, você pode perguntar para ele. E ele responde. Dá para entender. Sem problema, né? Sim, é isso aí. Maravilha. Olha, Vivi Reis, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigada. Vivi Reis, muito obrigado. Muito obrigada. Cristiane Zamari Diogo, muito obrigado. Obrigada a você. A gente pode mandar um beijinho. Pode mandar um beijo. Já estourou, mas mandem, por favor, que isso é fundamental. É porque nós estamos aqui por eles, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos 4 filhos. Perfeito. Né? E por todas as crianças, assim, possíveis que a gente puder envolver, todas as famílias. A gente está muito grata pelo seu convite, pela oportunidade de estar falando, de estar mostrando um pouquinho mais que a inclusão é possível, de estar plantando mais uma sementinha aí para os telespectadores, para alguns que ainda não tiveram esse conhecimento, estão tendo a chance agora de nos ouvir, né, Vivi? E dizer que a gente vai estar sempre à disposição para poder falar sobre esse assunto, tá? Então, manda um beijo para os filhos. Nina, mamãe ama vocês muito, muito, muito. Um beijo. Maravilha, Vivi. João Pedro, Clarinha, amo de vocês de paixão. Beijo da mama. Maravilha. Muito obrigado a você, telespectador do TV Com Debate. Vamos viver as diferenças, assim somos mais iguais. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Cara futura mamá. Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá marcharte. Podrá correr hacia ti. Il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école como todos. Il pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too.
Il pourra aider son père à réparer son vélo. Potrà lavorare y ganar su dinero. Avec ce salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Jak ciężko. Quasi possible. N'est-ce pas pareil pour toutes les mères? Dear future mom. Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi. Vero mamma?